nós não temos o que aconteceu. Nós não temos o que aconteceu. Tudo que nos aconteceu, a única coisa que você pode ter disso é a recordação, é a memória, é a lembrança. Essa condição interna, essa condição de avaliação é o elemento presente, que se vê presente em razão de uma memória que surgiu. A memória, ela não surge amanhã, nem surge ontem. A memória surge agora. Então nós não temos nada como a presença do que aqui está se revelando agora. Não temos nada além do que se revela aqui, nesse momento. Então nós não temos o que aconteceu, nós não temos o que acontecerá. Nós temos o que está aqui, se revelando, se mostrando agora. E o que se revela agora é a memória do que já foi, ou supostamente já foi. Quem vai determinar se isso foi ou não foi é o próprio modelo de imagem que o pensamento irá trazer. Aonde você entra nisso? Você entra na ilusão de que isso está acontecendo para você. Observe isso. Quando você tem uma lembrança, a ideia é que você está tendo uma lembrança. Mas isso é a forma como o pensamento representa isso. Porque o que, na verdade, quando uma lembrança está presente, o que temos é o que somos. A própria lembrança. É quando você se separa da lembrança, que fala de algo que já aconteceu. Não é quando a lembrança está presente. Porque quando a lembrança está presente, não tem alguém para se separar da lembrança, a não ser que o pensamento, ele mesmo se separe e se divida, e faça uma divisão. O pensamento é a experiência. A lembrança é a experiência. Essa lembrança, que é a experiência, que é o pensamento, ela cria uma separação. Ela cria alguém tendo esse pensamento ou tendo essa lembrança. Esse alguém é o próprio pensamento. É a própria lembrança que, quando surgiu, surgiu com a sugestão de alguém. Nós somos capturados o tempo todo por esta ilusão da dualidade, da separação. Isso ocorre em razão da condição psicológica em que nós nos encontramos, que é de desatenção sobre as nossas reações. Desde pequenos, como os nossos pais foram criados, nossos avós também, nós temos sido criados para confiar em alguém que tem pensamentos, em alguém que tem lembranças, em alguém que viveu o passado. Nós fomos criados para confiar na ideia de uma identidade que tem ideias, de uma pessoa que vive com pessoas, de um pensador que tem pensamentos, de alguém aqui, nesse momento, que tem lembranças do passado. Isso não é real. A grande verdade é que aqui, tudo que acontece está acontecendo de uma forma única, pela primeira vez, e sem esta separação. Então, o que é que nós temos aqui, por exemplo, nesse momento? Uma lembrança? Uma lembrança é algo no cérebro
O cérebro traz a lembrança. Não é você que está trazendo a lembrança, é o cérebro que está trazendo a lembrança de algum lugar. Toda lembrança é um registro nas próprias células do cérebro. A lembrança surge em razão de um estímulo nervoso, sensorial, auditivo, visual, surge a lembrança. Você acredita que você é o responsável pela lembrança e que está separado da lembrança. Não tem você, tem só a lembrança. O estímulo e a lembrança. Então, quando você está tendo uma lembrança, esse você é um nome dado a um fenômeno. E o fenômeno é a aparição da própria lembrança. A aparição da própria lembrança é você. Você não se separa da própria lembrança porque é o único movimento. Esse você é o cérebro, esse cérebro é a lembrança. Isso não se separa. E isso não se separa, curiosamente, do estímulo que acabou de acontecer. 1 segundo depois, 2 segundos depois, surge a memória. É o tempo que o cérebro precisa para a lembrança. Então, quando você me fala de vencer o sofrimento de uma memória, como no caso de um trauma, na lembrança você viveu aquilo, mas na verdade isso está aqui. Para esse cérebro, isso é real. Então, por que a dor está aqui? Porque o cérebro ainda está na dor da experiência, que para ele não existe tal coisa como o passado, ou o agora, ou o futuro. Para o cérebro, aquilo que ele vê é aquilo que ele é, e é aquilo que ele sente. Então, a experiência, se ela é dolorosa, isso é você. Quando a memória está presente. Mas não há uma separação. Entenda isso. Não há uma separação. Você vai conversar com alguém e ele quer lhe ajudar, mas ele é um elemento à parte, separado de você, para analisar algo que está fora do alcance dele. Porque só você tem o alcance da experiência que você é, quando está tendo. Percebem? É por isso que ninguém pode nos ajudar em assuntos psicológicos, a não ser nós mesmos. Tomando ciência da não separação entre esse eu e a experiência, que no caso aqui é a lembrança e alguém na lembrança. Não existe tal coisa. Por que não vencemos o trauma? Por que não vencemos o medo? Por que não vencemos o ódio que temos de alguém? Por que não vencemos as preocupações? Porque acreditamos que podemos vencer, que somos um elemento separado para vencer essas coisas. E a gente passa uma vida inteira tentando lidar com um assunto a partir de uma visão equivocada da experiência. Porque a visão real da experiência é que não existe esse experimentador. Não existe esse elemento que observa essa lembrança, observa esse trauma, observa esse inimigo, observa esse de quem não gosta. Não existe tal coisa. O que temos é o cérebro vivendo o seu momento de experiência. E esse momento de experiência não tem nada, nada, nada a ver com o passado. Nada a ver com o passado, porque não existe tal coisa como o passado. Acompanhe isso. Percebem que não existe o passado? O passado é quando o pensamento lhe fala do que já foi, mas o que já foi
para o cérebro é o que está aqui. E o que está aqui não está no passado. O que está aqui, está aqui. Você acha que o cérebro identifica o que já foi ou o que será? Não. O cérebro está nesse modelo de representação, de imagem do que será e do que já foi, mas ele está fazendo isso aqui, nesse instante. É que nós colocamos uma ilusão presente nisso. É a ilusão de uma identidade que já se separa para falar do que já foi ou para falar do que será. Essa entidade, ela é própria do próprio pensamento que surgiu, da própria memória que apareceu. Um fragmento se separa. Sabe quando você está assistindo uma fogueira e você joga um objeto dentro da fogueira, um graveto, um pedaço de pau, e muitas fagulhas saem? Pronto, é isso. A mente é essa fogueira. O modelo do pensamento de existência psicológica, psíquica, da experiência é o fogo. E esse eu é uma dessas fagulhas que saem, mas saem dançando e saem rodopiando e se levantam sobre todas as outras e diz eu. Então o sentido do eu é o próprio fenômeno da experiência. Quando um elemento se fragmenta e se separa da experiência, ele diz eu tenho que me livrar, tenho que vencer, tenho que fazer algo para não viver mais isso, esta separação. É uma ilusão. Você acredita estar aí pensando. E o que estamos dizendo aqui é que só há pensamento acontecendo. É exatamente quando você acredita estar aí pensando que você tem problemas. Problemas típicos do pensador. Acompanham isso? O problema não é o pensamento. O problema é a presença do elemento que se separa do pensamento para fazer algo contra isso. Então, quando surge essa experiência que é a lembrança de uma dor aqui, essa dor, essa lembrança, essa experiência, ela não caminhou de lá para cá, ela é a verdade desse instante, se revelando aqui. Não se separe. Quando você não se separa, e você é essa fagulha que saltou do fogo, quando esse modelo não surge, quando não há essa fragmentação, quando não há essa divisão, isso apenas tem a liberdade de estar aqui, sem escolha, sem escolha, sem avaliação, sem julgamento, sem comparação, sem gostar, sem rejeitar. Quando isso tem a liberdade de estar aqui, isso não se sustenta. Não se sustenta porque o elemento que faz ou mantém essa sustentação é a condição de desatenção. É na desatenção que tem o experimentador para a experiência. Tem esse pensador pensando, tem esse que quer resolver tentando resolver. Então, o que nós temos aqui é a verdade do momento. E a verdade do momento é o que é. Quando estamos diante disso, isso sofre uma transformação. Isso sofre uma mudança. Isso sofre uma quebra de continuidade. Isso termina. Nós olhamos para um problema fora dele.
Veja, a gente olha para um problema fora dele. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Se você tem uma questão matemática, onde está a solução da questão matemática? Ela está fora da questão ou ela está dentro da questão? Quando você trabalha a solução de uma operação matemática, uma operação simples, a operação 2 mais 2, uma operação matemática, uma das 4 operações fundamentais em matemática. Muito simples, mas a base de toda a matemática está nas 4 operações. Então, uma questão como 2 mais 2, onde está a solução da questão? Está fora da questão ou está dentro da questão? Então perceba, quando você tem um problema, você quer, com um elemento separado e à parte, dar solução para o problema. Uma coisa impossível, porque o problema, ele não é só um problema, ele é a resposta também. Porque não há uma resposta fora da questão. Não há uma solução fora do problema. Então, quando você tem, psicologicamente, também um problema, mais uma vez você comete esse erro. Você acredita que alguém vai lhe dar a resposta. Então, você vai a um especialista, você vai aos livros, você vai a uma palestra, você vai assistir TV, você vai fazer alguma coisa para momentaneamente se afastar daquilo. E no pensamento você acredita que resolveu, mas não resolveu. Aquilo ainda está presente quando surge. É claro, quando surge. Quando surge, aquilo ainda se mostra presente. Ou seja, como um problema que não foi resolvido. O ponto é que, quando lidamos com problemas psicológicos, diferente de uma equação matemática, estamos lidando com um problema que não tem solução. A gente consegue resolver uma equação matemática e uma operação matemática, mas a gente não consegue resolver uma questão psicológica. Por que não conseguimos? Porque não existe nenhuma questão chamada questão psicológica. O que nós temos presente é a imaginação para alguém que imagina uma condição que tem que resolver. E quando faz isso, se separa para mais uma vez incorrer em um equívoco. Percebam a beleza disso. Não há resposta para o medo, porque o medo não é uma questão. Sim, o medo é um problema para o elemento que se separa e quer resolver o que imagina ser uma questão. Mas não é uma questão. Ela é uma questão porque nós estamos viciados em sustentar a ilusão de uma identidade que se separa o tempo todo para ter problemas. Essa é a vida da pessoa. Essa é a vida do ego. Sem problemas você não existe. Então é muito razoável que você esteja o tempo inteiro procurando alguma coisa, alguma sarna para se coçar. E aonde você procura isso? No campo das ideias. Porque ideias são pratos deliciosos. Nós somos famintos para comer. Vivemos famintos para nos deliciarmos de ideias, de crenças, de conceitos, de opiniões, de avaliações, de gostar, não gostar, aceitar ou rejeitar. A gente não simplifica nada, a gente complica tudo o tempo todo. E quem faz isso? Eu. Quem é esse eu? É a fagulha, lembra? Se separa da fogueira e diz: eu vou resolver toda essa questão do fogo. Ele é o próprio fogo. Hã? Ele é o próprio fogo. Ele é a própria fogueira. Não é fascinante isso? Investigar a natureza do eu e descobrir que não tem nenhuma coisa como esse eu, a não ser que o pensamento fique contando uma história que vem contando há muito tempo, já contou
há 40, 50, 60 anos para os seus pais. Agora você está com 20 anos e ouvindo a mesma história que eles vêm ouvindo. Seu pai tem 60 anos, sua mãe tem 70, pronto. Os pais deles também viveram do mesmo jeito, ouvindo historinhas do pensamento a partir de um pensador que conta histórias. Esse pensador é o próprio pensamento, falando de uma fogueira, de um problemaço que você tem e que você tem que resolver, e você vai resolver, e a gente passa uma vida inteira nesse modelo de ser alguém. O que é olhar para esse instante? O que é olhar para esse momento? É permitir que a fogueira esteja aqui? Qual o problema? A fogueira está aqui. Desde que não haja uma fagulha se separando da fogueira, que é o eu, o pensador. Isso que é uma fogueira pode daqui a pouco se transformar em uma outra coisa. E garantidamente é isso que ocorre. Aquilo que é um problema não é um problema, a não ser que o pensamento esteja rejeitando, lutando contra, fazendo algo. Estendam para essas particulares experiências que vocês acreditam que são de vocês. Você está o tempo todo se vendo como um elemento separado e à parte do que acontece e dizendo que não deveria estar acontecendo assim. Veja, a arrogância desse centro falso, que é o eu, o ego. Essa fagulha arrogante que se acha superior a toda fogueira. Isso está na imaginação. Você vem a mim e pergunta o que é a vida sem o ego? É a vida livre dessa ideia de que tem alguém presente, quando as coisas são como elas são. Ah, mas talvez você diga, as coisas não são como elas são. Então, como elas são? Conte para mim. Se elas não são como elas são, então como elas são? Ah, as coisas não podiam ter acontecido desse jeito. Ah, não, mas aconteceram. Ah, então por que aconteceram? Vejam a base, como é simples, e de uma aproximação muito real quando a inteligência está aqui. E você é essa inteligência, quando a mente não está contando historinhas. As coisas são como elas são, ou então elas seriam de outra forma. Mas olhe para sua cabeça, você diz, não poderia ter acontecido isso. Tanto podia quanto aconteceu. Podia tão certamente como de fato aconteceu, de fato, em realidade. Então, se aconteceu é porque podia ter acontecido. Mas a mente, o ego, o eu, esse elemento que se separa da totalidade da vida e da vida como ela acontece. Veja, como ela acontece nesse instante, não é como aconteceu não, é como acontece nesse instante, se separa e fica dizendo, está tudo errado. Fulano não podia ter morrido, fulano não podia ter adoecido, esse acidente não devia ter acontecido. Gente, acidente, é por isso que tem o nome acidente, porque acontece. E não tem quem controle isso. Isso é a vida. A vida é esse susto, a vida é esse mistério, a vida é esse desconhecido. Chame de acidente ou chame de qualquer coisa, mas estamos lidando com algo fora da mente, fora do eu, fora do ego. O que fazemos juntos nesses encontros? Nós investigamos a verdade sobre a vida. Mas é sobre a vida? Não. É sobre a ideia de alguém que tem uma vida. Veja, investigar a ilusão de alguém que tem uma vida é realmente se deparar com a beleza do encontro com a verdade, que é a vida. Se você quer compreender a vida, se você quer compreender a mente, quem é esse elemento que quer compreender a vida e quer compreender a mente? Investigue a natureza desse eu e você estará no cerne de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de toda a visão, da totalidade da vida,
da totalidade da mente, da totalidade da morte, da totalidade do amor, da totalidade de ser. Mas a gente se separa e quer analisar, pensar a respeito, tirar conclusões, fazer avaliações, tudo com base em critérios do próprio pensamento, de um elemento que se separa desse pensador que acredita que existe, para pensar sobre isso. Então você vem e pergunta como vencer esse trauma, como vencer esse medo, como vencer esse problema. Essa ideia de alguém para vencer é o seu problema. A gente não vence nada. A gente não existe para vencer absolutamente nada. Porque não existe nada para ser vencido. Não existe alguém para vencer. Apenas tome ciência do que está aqui se revelando. Nesta própria autorrevelação de uma dor presente, chamada trauma, medo, ansiedade. Aliás, é um desserviço que você presta a si mesmo, nomear algum estado que esteja surgindo aqui, porque você, mais uma vez, tem que se separar para classificar e acreditar na ilusão de que pode controlar isso. Você não pode controlar isso. Então, para que nomear uma condição psicológica que surge aqui como uma experiência de dor? Então, a ideia de querer vencer isso lhe dá a sugestão de nomear, classificar, entender e analisar. Não faça nada disso, apenas fique ciente daquilo que aqui está presente e permita que isso se revele como uma fogueira se revela. Sim, vai soltar muitas centelhas, mas quem se importa com centelhas? Centelhas fazem parte do próprio fogo. Assim são os pensamentos. Ou qualquer calor que surja disso. Apenas fique ciente. Fique ciente. Permita que isso esteja aqui, porque não pode isso estar em outro lugar, se isso está aqui. Nenhum elemento do lado de fora pode lhe dar essa visão da verdade sobre si mesmo. Porque a base da liberação é o autoconhecimento. Porque sem uma aproximação direta disso, que é um olhar sem o eu, sem o pensador, um olhar sem esse elemento que se separa para ficar observando e tirando conclusões, sem isso, nós não temos como permitir que isso se revele. Então, a presença desta atenção é o fim desta desatenção, onde toda essa condição se sustenta. É porque estamos nesta desatenção. É porque vivemos nesta desatenção. Que quando uma situação ruim surge, a gente quer se livrar. E quando uma situação agradável surge, a gente quer segurar. Quando você tem um pensamento de prazer, você quer segurar. Você não se deu conta que um pensamento de prazer, como uma imagem, é só um sofrimento psíquico. Mas nós cultivamos esse modelo psicológico de cultivo de memória de prazer. Nós achamos isso inofensivo, mas na verdade você está numa viagem de desatenção, sem a ciência da beleza desse encontro com esse instante, livre do eu. O que é meditação? A meditação é permanecer aí, sem o modelo do pensador, do experimentador,
do observador, do imaginador, da imaginação e do pensamento, e das memórias e das lembranças, e do passado e do futuro. A meditação é permanecer aqui, no escutar, no olhar, com o cérebro inteiramente livre do tempo psicológico, ou desse modelo do que já foi, ou do que será, porque tudo isso é imaginação. Como acabamos de colocar para você, com muita clareza, as coisas não aconteceram e as coisas não acontecerão. Isso tem uma base que se firma no pensamento para falar sobre isso. Quando não há pensamento, as coisas não aconteceram. Quando não há pensamento, as coisas não acontecerão. E como a vida, nela, o pensamento é só uma imagem que surge de reações de memórias, uma coisa sem a menor importância, ficamos livres do pensamento quando assumimos a verdade do momento sem ele. Então temos uma resposta para a psicologia, temos uma resposta para a filosofia. O que é a mente, o que é a vida? E a resposta é, não existe tal coisa como a mente separada da vida, a vida separada da morte, a morte separada do amor, o amor separado do silêncio, o silêncio separado do fogo. Portanto, o que é autoconhecimento? O autoconhecimento é a ciência desse instante. Sem a presença dessa ilusão. Me refiro à verdade daquilo que é você. Não essa ideia ou imaginação de quem você é, como se entende em geral com essa expressão autoconhecimento, com o uso dela. Se conhecer é saber que não tem ninguém aí para conhecer, o que quer que seja, quer que pareça estar aqui sendo ou aparecendo, inclusive é a ciência de que você não está aí como pessoa. O que temos é a própria vida, é a própria realidade do momento, e isso é tudo. Ok? Como me livrar do medo? Como me livrar das preocupações? A resposta para isso é descobrindo o que significa uma vida livre de ocupação mental, de ocupação interna, de ocupação psicológica. O nosso modelo de ser alguém é o modelo da ocupação